É uma alegria estar com você essa noite. Quem está nesse voto de 40 dias de fé e milagre? Meu irmão, nós já lemos tanta coisa, né? Vivendo por fé. Não vou citar todos. A fé nos mostra o caminho, sim ou não? Sim ou não? A fé transforma nosso interior, tudo contribuirá para o bem. Vida de oração pela fé, caminhando na dimensão da fé, é o capítulo de hoje. Mas eu vou fazer um apanhado de alguns versos que vão estar várias vezes durante o livro. E eu quero, iniciando, te mostrando 3 coisas em 3 chaves bem rapidamente, que quando eu estava lendo o livro, Deus falou comigo. Você crê, quem precisa de um milagre aí? Que milagre é diferente de vitória, amém? A vitória você alcança, milagre Deus traz. Diferente. Vou perguntar de novo, quem é que precisa de um milagre? Oxa, Senhor. Glória a Deus. Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Se você está buscando Ele, você precisa, em primeiro lugar, crer que Ele existe e, segundo, que Ele te recompensa. Ok? Segunda coisa, Romanos 8:28, também extraído do livro. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu, diga, propósito. Deus não chama ninguém à toa, amém? Ele tem um propósito. Na tua vida e através da tua vida. Creia que existe uma recompensa, que Ele existe e existe uma recompensa. E Provérbios 3:6, reconheçam em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe tudo que você fez de torto? Sabe tudo aquilo? Sabe aquela estradinha? Ele vai arrumar, amém? Ele veio para isso. Mas aqui diz, ó, reconheça-o. Diz para a pessoa do seu lado, reconheça-o sempre. Em todo tempo. De júbilo, de alegria, de dificuldade. Amém? Por que passou? Porque é necessário de fé para que um milagre aconteça. Não precisa de fé para uma vitória acontecer. Flamengo, de vez em quando, eles não pensa num time amaldiçoado. Eles ganham o campeonato? Não precisa. Estou brincando, respeito aos meus amigos flamenguistas aí. Gente, a vitória, ela pode vir por você, mas o milagre vem de Deus. Mas Ele precisa da tua fé, reconheça em todos os teus caminhos. Sabe que em todos os teus caminhos? É na vida financeira, na vida profissional, é na vida familiar, na criação dos filhos, é na fidelidade a Deus, é no ministério, em todos os teus caminhos. E é necessário fé para um milagre ocorrer. Vou falar de 3 tipos de milagre aqui. Primeiro, diga instantâneo. Olha só, João 5:4. Porquanto o anjo descia certo tempo ao tanque e agitava as águas. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Era instantâneo. Era entrar na água, pum. Sim ou não? Eu costumo dizer, o outro dia eu estava no culto, se a minha irmã estiver assistindo, não, mas ela nem sabe que eu estou aqui. Né? A minha irmã foi livrada, literalmente, da morte, há 2 meses atrás, entrou para a sala de cirurgia, tem diabetes, tudo de ruim ela tem. Tá? Ela não tinha como sair daquela UTI, nós oramos por ela, e Deus trouxe o milagre, mas deixou as feridas abertas para cicatrizar. Por quê? Quando é que é o milagre urgente? O milagre instantâneo é o milagre de urgência. Amém ou não? Segundo tipo de milagre, o milagre progressivo. Olha só, 2 Reis 5:10. Então esse lhe mandou um mensageiro. Disse a ele, vai, lava-te 7 vezes no Jordão. E a tua carne tornará a ti e ficarás purificado. Lembra dessa história? Vai lá, entra 7. Por que 7 vezes? Porque não era uma, não era 2, não era 3. Você entendeu de onde é que nós tiramos o culto da vitória 7 semanas? Quantos entenderam isso? Não é que o pastor Michael, nós não tinha nada para fazer. É que nós cremos na palavra de Deus. E existem milagres que eles vão acontecer progressivamente. A cada semana, a cada dia que você vir no altar, a cada dia que você lê o livro, a cada dia que você fizer uma oferta. E outra,
O terceiro, que eu acho o mais tremendo de todos. Em 1 Reis 17:8, vai dizer assim, ó: e veio então a palavra do Senhor, dizendo: levante-se e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei uma mulher viúva ali que te sustente. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, num vaso um pouco de água para eu beber. Quando ele ia buscá-la, ele a chamou e disse: traz-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu: viva o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 gravetos para ir preparar para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Olha a perspectiva daquela mulher, ok? Ao que lhe disse Elias: não temas, vai e faz como disseste, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-o aqui, e depois fará para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva para a terra. Olha a promessa, amém? Quem precisa de promessa aí? O Zé, glória a Deus. Senhor derramou uma promessa na vida dele hoje. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeram ele e ela e sua casa durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Observe uma coisa aqui. Pode parar esse relógio aí, Brenda. Deus diz para o profeta assim: profeta, vai lá em Sarepta, que eu já falei. Olha aqui, quando Deus me mostrou isso, eu disse: pô, a gente precisa entender a palavra mesmo, né? Vai lá, que eu já falei com uma viúva, e ela vai te sustentar. Amém ou não amém? Está na palavra ou não está? Deus falou ou não falou? Deus falou com a viúva, sim ou não? Deixa eu ver, a metade acho que não. Falou com a viúva ou não? Então vamos ver se ele falou com a viúva. Diretamente? Vamos ver. Ao que ele disse Elias: não tema, pois assim diz o Senhor, a farinha não vai faltar. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E aí? E olha como termina. Olha como termina. Da vasilha da farinha não acabou, e a botija aceitou conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Como que diz Deus para Elias ir, que eu já falei com a viúva? E quando chega na viúva, é a palavra que Deus falou com a viúva pela boca de Elias. Diga, porque ela era viúva e conhecia os princípios quando chegava um profeta. Tem muita gente aqui buscando milagre essa noite, e já está liberado, mas você não aplicou o princípio até agora, e está esperando Deus fazer um milagre. Deus já liberou o milagre, aplica o princípio. A viúva sabia do princípio, quando o Deus está dizendo assim: eu falei com ela através do princípio. Minhas finanças, faz um voto nos 40 dias, dízimo, fidelidade, uma oferta de valor. Deus já liberou um milagre. Pode ser um milagre de urgência, Deus libera milagre de urgência. Milagre progressivo, sim, mas tem milagre que é pelo princípio. E eu vejo isso na igreja. Eu vi quando as pessoas vão lá no meu gabinete: eu queria que o senhor orasse por isso. Eu falei: você já fez isso? Não. Você já fez tal coisa? Não. Você já fez tal coisa? Não. Então vai orar. Vai orar, porque a palavra de Deus já mandou tu fazer isso, isso, isso e isso. E os céus vão responder na hora que você tiver fé de verdade. Amém ou não amém? Diga: eu já tenho a fórmula para acontecer. De que maneira Deus vai fazer o milagre? Ele escolhe, cara. Quem é que faz o milagre? Então deixa ele fazer como ele quiser. Se ele precisar te colocar num processo, ele vai te colocar num processo. O que importa é que no final do processo você vai ser limpo da tua lepra. Mas se você está numa situação de urgência, que nem a minha irmã, então Deus vai entrar com provisão hoje. Só que tem muito milagre que já foi liberado,
E nesses 40 dias conserta. Porque o princípio determina as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Quem lembra da mulher dos fluxos de sangue? Eu não vou nem ler o texto porque o tempo está voando. Quem lembra da mulher dos fluxos de sangue? Olha o milagre dessa mulher. Ela passou por 4 estágios. Primeiro ela creu no que ouviu falar, amém? Depois ela imaginou. Você sabia que a neurociência diz que a tua mente não tem capacidade de distinguir o que é real do que é imaginário? Sabiam disso ou não? Sabiam disso? A tua mente não tem capacidade, para ela tudo é verdade. É aí que habita a fé. Você não está vendo, mas você está crendo. Já vamos ver onde é que eu quero chegar. Ela ouviu falar e creu. Ela se imaginou curada. Quem é que tem um milagre para acontecer aí? Fecha os olhos. Imagine o resolvido. Terceiro, ela se declarou curada. Se eu então somente tocar. Eu costumo dizer, quem é que está com o livro dos 40 dias que eu ia trazer e esqueci? Ninguém? Pega ali para mim, rapidinho. A Bíblia diz que, obrigado, que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Mas nos tempos modernos, a fé vem pelo ler e ler. Amém? Você lê e a tua fé está sendo edificada. Você precisa, esses 40 dias, não pular nenhum. Jejuar os 40 e ver Deus fazer um milagre. Por quê, pastor? Já vou te explicar. E a quarta coisa que essa mulher fez, ela se posicionou diante do milagre. Quem é que pode fazer o milagre? Então não sai daqui. É culto de mulher, é culto de homem, é culto de casais, é culto de domingo de manhã. Cara, sabe por quê? Já vou te explicar. Olha aqui que diz o verso. Porque dizia, se tão somente... Não. O que Jesus disse para ela? A tua fé te salvou. Não foi, Jesus não disse, o meu poder te salvou. Ele disse, a tua fé. Sabe o que é isso? Ele reconheceu a fé daquela mulher. Será que Jesus está reconhecendo a tua fé? Quer ver? Jesus reconheceu a fé do centurião. Mateus 8:10. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que há ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Ele reconheceu a fé do centurião. E dos 4 amigos que levaram o paralítico? Imagina se aqui tivesse lotado, lá fora lotado, e 4 doidos abrem o teto. E trazem com maca e tudo aqui na frente do altar. E Jesus, Marcos 2:5, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Por quê? Porque ele lhe reconheceu a fé. Diga, a questão não é somente eu ter fé, mas é crer ao ponto de que o meu Senhor reconheça a minha fé e eu receba meu milagre. Quantos entendem isso? Quando Deus falou isso a mim, eu disse, nossa, a gente fala que tem fé. Tem um amigo meu do mundão que diz assim, uns fé de mais, outros fé de menos. Mas não é essa fé que Deus procura. Um quebrantamento, uma convicção. Olha que tremendo, quando Pedro andou sobre as águas, e de repente ele não andou mais. Era possível andar numa dimensão sobrenatural. E aí eu aprendo algo, que quando você anda, para andar numa dimensão sobrenatural, você precisa ter uma fé extraordinária, sobrenatural. Se você quer que alguém da tua família seja liberto e curado, tuas atitudes vão fazer toda a diferença. Você não desistir, você continuar crendo. Eu tenho um irmão mais velho. Sabe aquele grupo da família chata? Sabe aquele grupo chato da família que todo mundo discute? Quando está misturado todo mundo? Quem tem isso? Lá na casa de vocês não tem, né? E esse meu irmão,
esse meu irmão, ele vivia postando coisas de ofensa a pastores. Eu sou pastor, meu segundo irmão mais velho, depois de mim veio e se tornou pastor, e o meu outro irmão também é pastor. Depois de mim, tirando esse meu irmão e uma irmã que ainda já está quase indo, todos se converteram e 3 somos pastores. Mas escuta uma coisa. Ele sempre ofendia lá no grupo, mas era sempre para mim. Porque eu era o cara da festa, eu era o cara gente boa, eu era o cara que tocava o violão e cantava junto. E aí eu sumi. Então ele nunca perdoou isso. Ele canta também, canta muito bem. E ele pegou e bombardeou no grupo. Umas coisas assim bem ofensivas. Todos saíram do grupo, menos eu, minha mulher e meu filho. Hoje ele está na igreja, doido para subir no altar e cantar. Vai para o encontro daqui a 2 semanas. Está ele e a mulher. Por quê? Porque a fé sobrenatural é andar sobre as águas. Eu não dei bola para os raios, dos insultos, dos ventos. Não. Isso era o inimigo. E se o inimigo estava me provocando desse jeito, é porque a minha fé estava fazendo alguma coisa. Quase toda a minha casa serve ao Senhor. E não é pequena, que são muitos irmãos. Só que para isso é um ambiente, né? Jesus chega na casa de Jairo, e eles riram, zombaram de Jesus. Não, ela está morta. Ele disse, não está morta não. Sai daqui quem não crê. E vem cá só quem crê. Sabe o que 40 dias de fé e milagre faz na tua vida? Traz um ambiente para tua casa. Quem, em vez de ligar aquelas notícias chatas do Lula, do Bolsonaro, de tudo, pegou o livro e leu? Quem? Meu Deus, ninguém. Continuam vendo BBB. Apaga a televisão, vai orar. Apaga a televisão, vai jejuar. Porque o teu milagre já foi liberado. Quando Deus deu esse livro, pastor Maico, tu acha que Deus estava fazendo o quê? Liberando milagres. Eu queria que essa noite você entendesse algo. Deixa ele encontrar a tua fé. Não a fé do teu irmão ao teu lado. Deixa ele reconhecer a tua fé. Na morte de Lázaro eles não creram. Elas não creram. Mas o milagre estava liberado desde antes dele morrer. Se creres, verás a glória de Deus. O milagre não veio depois, já estava liberado. Se creres. Jesus, eu creio que ele chorou porque ninguém creu. Não porque Lázaro tinha morrido. Já ouvi pastor falar que ele chorou porque Lázaro morreu. Se ele ia ressuscitar. Como que Jesus podia ter dúvida que ele ia ressuscitar? Eu creio que a angústia dele foi da incredulidade de todo aquele povo. Talvez eles estavam fazendo 40 dias de fé e milagre. E no meio do caminho aconteceu a morte de Lázaro. E eles jogaram tudo, desistiram de tudo. Essa noite eu quero te dizer uma coisa. Deixa ele reconhecer a tua fé. Diga, Deus trabalha em meu favor. Através da minha fé. E eu quero terminar com isso aqui. Pode ficar de pé. Olhe para mim. Diga, Jesus precisa encontrar a minha fé para desatar o meu milagre. Marcos 11, 12 em diante. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia naquela alguma coisa. E chegando a ele, nada achou, senão folhas, porque não eram tempos de figos. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Amém? Aí eles foram fazer o que eles tinham que fazer. Aí no versículo 20, no outro dia, diz assim: quando passavam na manhã seguinte,
viram que a figueira tinha secado desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoasse. E olha a resposta de Jesus. E respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. O que eu entendo? Que nós somos como figueiras. Eu fui estudar, porque quando eu li o texto, algum tempo atrás, esse texto, eu achei injusto. Não era tempo de figos. Sim ou não? O texto diz não era tempo de figos. Mas eu fui estudar, e existiam alguns tipos de figueiras que davam figo naquela época, antecipadamente. E Jesus esperava encontrar figos nela. E porque não encontrou, ele a amaldiçoou. Amém? Pastor, e o que isso tem a ver com nós? Ele espera encontrar fé em você. Porque sem fé já estamos amaldiçoados. Sem fé em Jesus, sem fé em Deus, nós já não temos bênção nenhuma. Nós éramos escravos do Egito. E Jesus quer encontrar fé, porque você tem uma raiz e Ele te enxertou na videira verdadeira. E Ele não te enxertou para passar vergonha. Ele te enxertou para ser suas testemunhas. Se você for estudar, você vai ver que a gente não era merecedor disso. E que a gente não era nós que tínhamos que estar enxertados, mas nós estamos. Mas tem gente que está na Bíblia, está na igreja, fazendo os 40 dias, e mesmo assim não consegue crer. A Bíblia diz, olha aqui, Tiago 2,19: crês tu que Deus é um só, fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Até os demônios creem. Mas eles tremem de medo, nós de júbilo. Eles tremem de medo, nós de júbilo, por aquilo que Ele está fazendo no nosso meio.